Olá! Pela revelação, Deus vem ao encontro do ser humano para convidá-lo à salvação. Ora, essa salvação não é oferecida somente aos apóstolos e aos seus contemporâneos, mas também é oferecida a todas as gerações que se seguiram até os dias de hoje. Assim, a igreja transmite a revelação incessantemente, porque sabe que o desígnio de Deus é o de que todos sejam salvos por Cristo no Espírito Santo. A transmissão da revelação é aquilo que nós chamamos de tradição. Tradição é a palavra que usamos para designar duas coisas distintas, mas intimamente relacionadas. Tradição é tanto o processo de transmitir, a tradição como ato, como ação, quanto o processo de viver esta herança transmitida, a tradição como conteúdo. A igreja, na sua doutrina, na sua vida, no seu culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que ela crê. A tradição é o que assegura a continuidade da igreja atual com as suas origens e o que garante a mesma continuidade também para o futuro. Para que possamos entender de maneira adequada a tradição divina, é preciso primeiro que superemos alguns preconceitos. Muitas vezes a palavra tradição evoca para as pessoas o tradicionalismo, conservadorismo ou imobilismo, mas tradição não tem nada a ver com isso. Em uma palavra, tradição parece se opor ao progresso. Essa concepção, porém, deve ser mudada na nossa cabeça. Tradição não se opõe ao progresso, uma vez que o ser humano só pode caminhar e progredir se receber as descobertas feitas pelas gerações anteriores e se as conservar para, aproveitando todo esse patrimônio recebido, lançar-se a novas descobertas, novas criações, novas conquistas. Nenhuma geração começa do zero. Se cada geração tivesse que recomeçar do início, não teríamos progresso nenhum, nem científico, tecnológico, cultural. Teríamos ainda que descobrir o uso do fogo ou da roda. A tradição, portanto, economiza ao ser humano do presente os caminhos já percorridos pelos ancestrais e lhe permite avançar com maior segurança. A tradição permite conservar hoje o que foi fruto do descobrimento do passado. A tradição liga o presente ao passado e também ao futuro. Ao passado, porque o presente é a superação dele, e o futuro, porque o presente é a base para novos descobrimentos. Por ser tradicional, exatamente por ser tradicional, o ser humano transcende o presente, apoiando-se no passado em vista do futuro. Ora, nem tudo no passado pode ser superado. Há casos em que se reconhecem no passado pontos quase inatingíveis e de que o presente se alimenta. Esse é o caso de obras religiosas, filosóficas, as obras de arte, etc. Assim fica claro que a tradição é próprio dos seres humanos. Os animais irracionais não têm tradição. O ser humano só é humano, é de fato humano dentro de uma tradição de linguagem, de cultura, de um sistema de valores. Como ser social, o ser humano só pode viver dentro de uma tradição cultural, que é como que o humus alimentador da convivência humana. A convivência entre as pessoas cria as tradições, e as tradições tecem-lhe o quadro de referência necessário para as relações humanas. Por causa da tradição, o homem cria a história e, ao mesmo tempo, é condicionado por ela. Tradição, portanto, não se restringe à conservação, nem se confunde com arcaísmo ou apego medroso às tradições herdadas. A tradição está mais ligada ao ato de transmitir do que de conservar. Pela tradição, nós transmitimos às gerações sucessivas a vida que nós próprios herdamos dos antepassados. A tradição é um ato vital. Viver humanamente significa receber e transmitir. Transmitimos aos outros,
não somente os genes, mas também transmitimos a cultura, transmitimos os valores, as descobertas, transmitimos a forma de convivência, transmitimos as instituições e etc. A própria vida humana é uma contínua transmissão de si mesma ao longo das gerações. Assim, o que se transmite não são primeiramente as coisas, mas a vida. A tradição é um fenômeno humano, é uma ação própria de seres humanos. Mas é preciso que reflitamos sobre um tema ainda mais profundo, que é o da tradição apostólica, a tradição divina. Mas isso fica para a próxima vez. Receba de Deus a bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.